Ai, gratidão, porque nós temos um editor de vídeo que faça as vinhetas, as legendas, os textos, que faça tudo por este canal. Amém, assim seja. Gratidão. Meu nome é Graziele e eu fiz um vídeo passado falando sobre julgamento e como eu tirei essas vendas dos meus olhos do julgamento. Ah, para mim me tornar uma pessoa melhor para o outro? Não. Para mim me tornar uma pessoa melhor para mim. Porque o despertar da consciência e o autodesenvolvimento é para você. E a partir do momento que você melhora para você, você deixa de ser um problema para o outro. E aí você para de atormentar a vida dos outros. Sim, é isso que acontece. Obrigada. Porque cada dia eu estou um pouquinho melhor para mim. Para o outro, eu não sei como é que ele me vê, porque ele me vê através dos olhos dele. E a única pessoa que pode me ver verdadeiramente sou eu. Então eu falei: "Eu quero tirar todas as máscaras que eu coloquei para me encaixar na sociedade, para me ser aceita, quista, querida, e eu quero ser eu mesma, e respirar e deitar na minha cama e falar assim: eu fui a melhor pessoa que eu, Graziele, na minha essência, podia ser. Amém, obrigada", e deitar em paz. Porque chega uma hora que quando nós estamos vivendo sobre essa perspectiva ótica da sociedade, a gente traz tantos julgamentos na nossa vida que você começa a perder o sono. E aí, por isso que para mim, Graziele, e aí para você vai ser de um jeito, para cada um vai ser de um jeito. Ninguém vai acontecer da mesma forma. Até porque uma coisa que eu aprendi nessa jornada, até que os 40 anos, foi que sentido de vida, cada um vai ter o seu. Porque sentido é sentir antes de ter ido. Então é sentido, né? Então é uma direção. E essa direção de vida que você vai ser através das suas experiências, das suas vivências, da sua criação, das suas emoções, do seu despertar. E cada um tem o seu despertar. E não existe aquele que não despertou, que não acordou, que muitas vezes a gente fala assim: ai, porque ele está dormindo ainda, ele ainda não acordou para o mundo. Não, ele está vivendo o momento dele, o tempo dele. E ele está na essência verdadeira dele, naquele momento. E, para mim, julgamento e crítica são coisas diferentes. O julgamento você já definiu e você já condenou. E infelizmente, quando eu tive que fazer aquele autoexame de consciência, que todos nós deveríamos fazer todos os dias, porque é maravilhoso, como diz a Bíblia, fala assim, né, entra no teu quarto e examina-te a ti mesmo. Que nada mais é do que se observe, para, eh, respira um pouco e olha as atitudes que você está tendo. Porque foi assim que eu olhei, as minhas sombras e a minha luz. Isso que é autoconhecimento, é você trazer luz sobre as suas sombras. E é maravilhoso, porque de repente eu vi todas as minhas sombras. Todo o egoísmo, todo o orgulho, todo o ego, toda a vaidade, mentirosa, má, manipuladora, essas eu adoro. E eu não tirei não. Eu gosto de ser má, mentirosa e manipuladora e decidi que essa sombra é boa para mim porque me ajudou a conquistar e a chegar aonde eu tenho que chegar. Então eu trouxe luz sobre essa sombra e abracei ela. E falei: "É, eu não sou a menina boazinha". Sabe? Eu queria ser, queria, e me esforçava muito. Sabe aquela boazinha que diz sim para tudo, que quer carregar todo mundo e fazer tudo para todo mundo, e a vida mesmo tá um bagaço. Gente, meu Deus do céu, eu era o bagaço do pó da laranja, porque não tinha condição. Eu estava cuidando da vida de todo mundo e não cuidava da minha. Eu pesava 106 quilos e ficava brigando com meu pai porque ele bebia. E aí um dia eu falei pro meu pai assim: "Porque os cachaceiros não herdarão o reino dos céus". E aí quando eu entrei pro meu quarto para me examinar, né, porque a Bíblia fala assim: "Os beberrões não herdarão o reino dos céus". Só que nesse mesmo capítulo também fala assim: "Nem os mentirosos, nem os adúlteros, nem os glutões". Eu estava com 106 quilos. Então ótimo, eu estaria lá com meu pai, porque os glutões, que da gula, eh, também não entrariam no reino dos céus.
E aí depois a gente vai trabalhar, né, ao longo desse canal, o que que é o reino dos céus hoje para mim. Para você vai ser uma coisa, para cada um vai ser uma coisa, mas ao longo desse canal eu espero trazer tudo isso para me deixar registrado, ah, tudo que eu aprendi com as mulheres que passaram na minha vida, com os homens, com as histórias, com as vivências, com cada queda que eu tive, com cada levantar, com cada vitória, com cada derrota, com cada não. E para mim, Graziele, a primeira coisa que eu tive que tirar foi esse senso de julgamento. "Ai, porque agora você é tão iluminada e tão boa, porque você não julga mais ninguém". Não, era porque atrapalhava a minha vida. Essa coisa de eu ficar julgando todo mundo o tempo todo. "Ai, você vai para o inferno porque isso daí é do capeta. Ai, você é de raiz africana, é do capeta. Ai, você usa roupa curta, você é vagabunda. Ai, você fala, alta, muito extrovertida, é a pombagira, isso daí é do capeta". Então eu ia trazendo todas essas vertentes, de coisas da minha criação, e ia rotulando e já julgando as pessoas. E a partir do momento que você já julga uma circunstância ou uma pessoa, você fecha, o seu cérebro e não entra mais nada de novo, de aprendizado, de conhecimento, de expandir, de pensar diferente, porque você já rotulou, você já condenou, você já julgou, você já determinou a sentença, acabou. A partir do momento que o seu cérebro julga, porque julgar é isso, é emitir uma sentença, é definir e condenar alguma coisa. Então o julgamento ele prejudica a nossa vida nesse sentido, que a partir do momento que você já julgou e condenou algo, o seu cérebro se fecha para aquilo e não permita que nada de novo entre mais na sua vida sobre aquele sentido. Então, se você já determinou que tal religião é do capeta, que era o que acontecia comigo, eu fechava para que novas pessoas chegassem na minha vida, eu fechava portas para novas oportunidades, eu fechava portas para novas conversas, para novas ideias, e aquilo me limitava dentro de um grupo só, dentro de uma comunidade só, dentro de um raciocínio só, dentro de um pensamento só. E aí, como eu sempre fui muito questionadora, o questionar começou, ficar suprimido dentro de mim. Então eu tive que, suprimir uma coisa que é da minha essência. Cada um tem uma essência. Tem a essência do questionador, tem a essência, eh do que é extrovertido, a essência do que é mais melancólico, cada um tem uma essência dentro de si. Eu tenho uma essência que é super extrovertida, que é super questionadora, que busca conhecimento, que busca muitas coisas, mas por causa desses todos esses julgamentos que eu já trazia dentro das raízes da minha criação, porque tudo que envolve a sua vida, você vai ter que olhar a sua criação, a religião, se você teve alguma, os seus pais, a sua família, o seu âmbito familiar, o seu âmbito social, porque isso tudo influencia nas suas escolhas, nas suas crenças, nas suas decisões. Não acha que você é um ser racional, porque muitas das nossas decisões e das nossas reações é baseado nas nossas emoções. Você está conversando com as suas emoções o tempo todo. Não é como você vê alguma coisa, é como você sente ela, é como você escuta ela. Então, por isso que eu queria trazer isso do julgar e do criticar, que são coisas diferentes. O julgar você já definiu, condenou e já fechou o seu cérebro para qualquer pensamento ou qualquer coisa, conhecimento que você queira trazer sobre aquele assunto, porque você já julgou que aquilo é assim. Ah, mulher que usa roupa curta é vagabunda. Pronto, você fechou. Você não vai deixar que nenhuma mulher que chegue perto de você com aquele tipo de vestimento se expresse, fala, e traga um conhecimento, um novo pensamento que você já definiu. Então isso que é o julgar. É você virar para um filho e falar assim: "Você é porco". Você definiu que ele é porco. E aí você não vai abrir o seu cérebro para poder entender assim: "Mas qual que é o cotidiano dele? Qual que é a história dele? Qual que é o momento de vida que ele está passando? Como é que eu posso ajudar nisso?". Então, de vez eu virar para um filho e falar assim: "Você é porco", e eu já acusei muito os meus filhos disso, principalmente Teteu. Porque era um chulé, a adolescência vocês já viram como é que é, né. E aí eu falava: "Ah, isso é muito porco". Então eu falei: "Você vai parar com essas porquice e tal". E aí
teve uma hora que eu parei de falar, falei: "Ai não, vou parar com esse julgamento de ficar definindo que ele é porco. Mateus, o que que eu posso te fazer para te ajudar a a a ter uma melhor higiene que esse pé aí que soa o tempo todo?". Aí ele falou: "Ah, me dá um talco, mais meias, mais tênis", e aí então, mas trazer esse raciocínio, gente, eu sei que é meio confuso. É, meus vídeos vão ser todos confusos, porque eu tenho uma perspectiva que o meu pensamento vai e volta, o meu raciocínio, ele vai em algumas coisas, volta, mas enfim. Então, julgamento, você já definiu e já condenou, e você não abre espaço para que o outro fale, ou se expresse, ou mostre ali o que está acontecendo para que aquela atitude dele seja daquele jeito. Agora, o pensamento crítico, e não existe assim, ai, crítica construtiva, crítica positiva. Crítica é crítica. Crítica, você está apontando o seu ponto de vista. Crítica, você está apontando uma situação. Crítica, você está dando uma opinião. Isso é crítica. E aí, eu convido a vocês a ligarem sempre o senso crítico dentro de vocês, primeiro. Então, assim, você tira esse olhar de falar, você é preguiçoso, você é porco, você é chato, você é isso, e traz assim, por que que essa situação está acontecendo? Deixa o outro falar e depois no seu senso crítico você traz essa coisa de avaliar, de trazer o ponto de vista e dar a sua opinião. Olha, eu não acho legal isso, ou isso é bacana. E aí é sua opinião, é a sua validação ou a sua negação sobre aquele ato. Então, julgar, você já condenou e já fechou a sua mente para que novas perspectivas e novos olhares entre e te direcione para uma outra visão, sabe? Tira essa coisa da empatia. Porque a partir do momento que você está com o seu julgamento ligado que isso daqui é do capeta, ou é do inferno, é porco, é qualquer coisa que você já definiu que é julgamento. Você já condenou e fechou sua mente, nada ali vai entrar. Por mais que a pessoa tente te explicar. Então, por isso que foi importante para mim essa jornada, quando eu falei assim, eu quero me tornar uma pessoa melhor para mim, porque eu quero deitar na minha cama e ter paz comigo. Porque não adianta eu ter paz com o mundo se dentro de mim eu estou no inferno astral o tempo todo. E eu vi que muito dos meus medos era porque eu estava o tempo todo no olhar de julgamento. Eu julgava o outro o tempo todo. Então, quando eu deitava na minha cama e levantava, eu tinha medo de viver. Porque como eu já tinha julgado que aquela situação era uma situação ruim, era atitudes ruins, eu tinha muito medo de errar, eu tinha muito medo de fazer, eu tinha muito medo de começar. Então eu tinha medo de me expressar, eu tinha medo de deixar as pessoas se aproximarem de mim e ver realmente a Graziele que era. Porque eu era da célula, eu dava escolinha dominical, eu tinha todas as crianças lá, amo as crianças até hoje, amo quando eu chego de peruca, elas gritam: "Ai, tia peruca, não sei o quê". Eh Hoje eu amo mais a Graziele de hoje do que a Graziele que era antes, porque a Graziele que era antes era uma mentira, uma construção para ser quista, para ser aceita, para não decepcionar ninguém. E hoje a Graziele que existe é uma Graziele que busca eu busco para mim, eu busco o melhor para mim, e isso é ser egoísta? Não tem outro nome. Porque não adianta, se eu não ter esse egoísmo de me preservar primeiro, de fazer as coisas primeiro para mim, eu viro um problema para o outro, porque eu adoeço, viro uma dependência, ou uma dependente, né? Que o outro vai ter que cuidar de mim. Então eu viro um problema para o outro, como aconteceu. Então eu fui me sucumbindo, com medo, até de deixar as pessoas se aproximarem de mim e ver, porque eu estava lá na igreja e eu pregava, falava calmamente, me expressava calmamente, não falava palavrão, vigiava minhas palavras o tempo todo. Então, quando as pessoas queriam se aproximar de mim, eu não queria, porque a Graziella é muito extrovertida. E às vezes ela falava coisas que não era coerente naquele ramo, que eu não achava que era porque eu julgava, igual assim, ai, uma roupa mais apertada, nossa, não pode, porque olha como é que aquela irmã vem pra igreja, ela vem com umas roupas tão sensual, aquilo dali é pra chamar atenção. Só que muitas vezes eu queria colocar uma roupa e não colocava, porque eu já tinha aquele julgamento, sai, mas isso é coisa de vagabunda. Então eu não me expressava, mas dentro de mim, todas aquelas coisas que eu julgava errado,
muitas delas eu queria fazer. Eu ficava falando do funk, mas eu queria dançar funk. E eu adoro dançar funk, hoje eu danço funk. Ah, vai para o inferno por causa disso. Fazer o quê, né? Dançar funk no inferno. Mas eu não deixo mais de fazer as coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho desejo de fazer, de manifestar, desde que não traga esse prejuízo para mim ou para o outro. Então eu fui trazendo a minha moralidade, a minha ética, porque eu vi que a minha moralidade, a minha ética e toda a minha construção de vida estava baseado nas coisas da vivência da minha família, sabe? Do meu meio religioso, do meu meio social. E aí, de repente, eu fui desconstruindo essas coisas e falando assim: "Não, isso não é meu", sabe. Então, mas eu entendo todo que na vida tem um início? Tem. E o meu início, aí o seu início vai ser um, o meu início vai ser outro. Mas o meu início da minha jornada foi tirar esse julgamento. E quando eu tirei esse julgamento, automaticamente eu perdi até o medo. O medo de estudar novas religiões, porque o que que aconteceu? Quando eu tirei o julgamento que, se não é do protestante, todo o resto é do inferno. Então eu tirei esse julgamento. Não, cada um vai ter seu ponto de vista, cada um vai ter sua vivência e sua experiência. Deixa eu ouvir, deixa eu ver, deixa eu pesquisar, e aí eu vou olhar tudo e vou tirar a minha crítica, a minha opinião, sabe? Eu vou tirar aquilo que serve para mim de bom dentro dessa situação. E o que não servir, eu simplesmente deixo. Então, é, crítica e julgamento, a gente vai ter que ter isso bem consolidado aqui para saber quando é um julgamento de olhos fechados, que você já determinou, e quando é uma crítica. E lembrando que sempre quando eu estiver falando, eu estou falando sobre mim, sobre as minhas vivências, sobre as minhas experiências, sobre as minhas histórias de vida. E que isso possa trazer uma luz no túnel para você, assim como várias histórias trouxe luz para mim. E igual, por exemplo, aquela pastora Tânia, eu amo ela, de coração, porque eu lembro que eu fazia faxina, estava trabalhando como diarista, e eu falei que aos 30 anos eu ia fazer faculdade. Só que quando deu 30 anos, eu estava divorciada, com 2 filhos pequenos, né, trabalhando de diarista, e diarista ganha muito bem, tá gente, graças a Deus. Trabalhando de diarista, e falei assim: "Como que agora eu vou fazer isso?". E eu vi numa pregação dela, ela contando, a história de vida dela, que ela era uma menina que estava lá no lixão, catando no lixo, e aí o pai dela tinha vários casos na cidade, e a família dela era má falada em todas as bocas, e todo mundo julgava ela, todo mundo julgava a família dela: "Essa menina não vai dar em nada". E ela mesma pegou aquelas palavras e falou: "Já que eu não vou dar em nada, eu vou virar uma prostituta, que é o que o meu pai gosta". E aí ela pegou, foi na casa de um rapaz e tentou, falar com ele, né, para pagar, que ela ia ser prostituta, que não sei o quê. E esse rapaz vem, dá um conselho, traz uma palavra vívida de Deus para ela, aquilo entra no coração dela e ela começa a viver uma nova história. Ela casa, ela faz, eu não sei se ela faz pedagogia ou magistério, mas na época eu acho que era magistério. E ela faz magistério, depois ela estuda, faz para o Banco do Brasil, depois ela faz para juíza e hoje ela é juíza e pastora. Tânia, eu acho que é Tânia Maria o nome dela, eu não sei qual que é o nome dela todo, eu sei que é a pastora Tânia. Depois vocês possam, pesquisem aí. E aquela história, eu limpando aquele chão e ouvindo aquela história, impactou e me deu uma coragem para mim poder falar assim: "Nossa, eu vou viver o sonho da minha faculdade". Não é a história de vida que eu estou vivendo hoje que vai determinar todo o resto da minha vida. Eu tenho este sonho, eu vou viver este sonho. É lógico que teve muita luta, tudo tem muita luta. Não existe aquele que não conquista alguma coisa que não venha com luta. Porque muitas vezes a gente quer viver aquela parte que a gente chega, e aí eu vou trazer aqui cada parte de cada vivência da espiritualidade que eu fui vivendo, e cada uma foi muito linda dentro de cada uma perspectiva, de cada ótica de religião que eu vivi, porque me fez crescer, me fez aprender, e cada experiência. Igual eu olho assim e falo assim: eu nunca vou negar o catolicismo dentro de mim. E me doeu muito quando eu fui pro protestante, e aí você tem, quando você vai,
fazer aquele retiro de 3 dias, na maioria das igrejas ainda tem. Eh, eu me converti, a minha família se converteu, ela era católica, e ela se converteu ao protestante, a gente foi para a Igreja Batista da Lagoinha. E quando chegou lá, a gente aceitou Jesus, e aí vai para aquele retiro onde você fica imerso, e aonde que você vai sendo, vai passando tudo na sua mente, tudo que você fez, que agora você é uma nova criatura, e que você vai ter que negar todo o seu passado. E tinha lá, negar tudo que você já tinha passado dentro do catolicismo, negar o seu batismo, né, que você teve no catolicismo, negar a sua crisma, negar as experiências. E aquilo me doeu muito quando eu fiz aquilo, porque eu tinha vivido algo no catolicismo aos 10 anos, aos 10 não, aos 8 anos, eu falo que eu vivi assim, a minha primeira experiência de milagre, sabe. Porque que aconteceu? Eu conversava muito na sala de aula. Gente, eu era uma aluna terrível. Quando chegou no final do ano, eu fiquei de recuperação. E eu fiquei com umas notas tudo ruim e aquilo me doeu tanto, porque minha mãe me olhou com aquele olhar de decepção, e até hoje eu tenho dor nesse olhar. E aí depois, ao longo do canal, a gente vai desenvolvendo toda essa linha. E e aí eu estava conversando com uma prima minha, e a gente ia para a igreja católica, todo domingo lá assistir à missa. Em nome do Padre, adorava quando o Padre Léo falava em nome do Padre, do Filho, era muito bom. E aí ela falou assim: "Faz o seguinte, reza todo dia, 4 Ave Marias, pelos 4 bimestres que teve, né, que você vai recuperar todos os pontos". E aí todo dia eu rezava 4 Ave Maria, que eu ia passar naquelas provas, e eu não me tornei só uma aluna melhor naquele ano, eu me tornei uma aluna melhor para o resto da minha vida. O resto da minha vida eu sempre fui uma das melhores alunas, eu sempre, busquei ter boas notas, mas é porque naquele momento ali que eu estava rezando a Ave Maria, eu olhava para mim, o quanto que eu tinha sido uma aluna e o quanto aquele olhar de decepção da minha mãe, me machucou e me feriu, sabe, porque foi assim, nossa, aquele olhar assim, carreguei para o resto da vida. Então, eu falei assim: "Eu não quero mais ser essa pessoa que decepciona as outras pessoas". E isso depois virou e uma sombra, assim, que qualquer coisa eu explodia quando eu sentia um olhar de decepção, assim. Até umas semanas passadas aconteceu de eu me pegar de novo numa crise de um olhar. Depois eu conto pra vocês. Então, me doeu muito, porque eu tive que negar essa primeira experiência. E aí eu tive outra que foi aos 13, que eu engordei, já tinha dado uma engordadinha. Aí uma prima minha chegou, eu acho que era a mesma prima de ela falou assim: "Ai, o Chico Xavier", que é do espiritismo, né, mas ficava aquela coisa, católico, espírita e tal. Ela falou assim: "Você coloca num copo d'água, grãos de arroz e todo dia você ora 10 Pai Nossos, é, nesse copo, depois você toma água que você vai emagrecer". Aí eu lembro que eu tinha colocado 7 grãos de arroz e orava todo dia 10 Pai Nossos, e aí realmente eu emagreci, entrei nos meus 14 anos, deslumbrante lá, emagreci. E aí eu também observei depois, hoje, com a minha vivência de vida, que foi o ato de eu orar, né, esses 10 Pai Nosso toda noite, fazia eu ao longo do dia observar as coisas que eu comia, mas também me trazia uma tranquilidade, um apoio de fé que: "Ai não, eu não vou sentir tanta fome, eu não vou comer tanta coisa, porque Deus está me guiando aqui, colocando o anjo dele, o santo guardião na minha boca para mim não comer esse tanto". E aí eu tive que negar tudo aquilo, mas aí eu fui de cabeça, e eu acho que todos nós que passamos por essas, todas essas pessoas, né, eu creio que tem muitos igual a mim, que passa por esse caminho, né, que a gente vai se mergulha e imerge em todas as coisas de cabeça, porque a gente quer todo o conhecimento, a gente quer se aprofundar, a gente quer saber de tudo, quer conhecer tudo, quer todo o material que tiver, ama ouvir as pessoas que falam daquilo, e a gente se torna tão imersa que às vezes a gente põe uma venda nos nossos olhos e acaba vendo e vivendo só aquilo. E aí foi passado, passei, mas aí começou. E vivi todo aquele primeiro amor dentro do protestante, que é muito lindo, é muito acolhedor,
E aí eu vejo isso ainda muito nas igrejas, né, que quando você chega, você é acolhido, você é abraçado, e de repente você tem uma família. Então, só que ao mesmo tempo que isso é muito bonito, ao mesmo tempo fecha o seu vínculo social, porque de repente começa aquelas coisas, né? Ah, olha, quem mistura com porco, não sentai na mesa de escarnecedores, não misture com porco, porque senão você vai comer farelo. Então você não pode mais andar com tais amizades. E aí você começa a excluir todo o seu ciclo social. E aí todo o seu ciclo social começa a ser somente a igreja, começa a ser somente os irmãos. Isso é muito bom. A religião não é ruim, a religião não é a destruição da humanidade. São o que os humanos fazem com a religião que causa certa destruição, que causa guerras, que causa conflito, que causa separações de família, que causa isolamento, porque aí de repente você está dentro daquele grupo. E foi o que aconteceu comigo. Então aquela Graziele que era extrovertida, que falava um palavrão aqui e ali, que gostava de um vinho, que gostava de dançar, já não podia ser ela mais. E aí eu já tinha excluído todas as minhas amizades e já estava dentro daquele meio. Então, se eu também fizesse qualquer coisa errada, eu seria julgada e excluída. E aí, o maior medo do ser humano ainda é a rejeição, porque a rejeição é a solidão. E nós não somos seres para vivermos sozinhos. Por mais que hoje a mídia está trazendo para você que é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, que é melhor você estar sozinho na sua casa, que não tem ninguém que presta. Eu presto, você presta. Porque eu acho que eu presto. Eu acho não, eu tenho certeza que eu presto. Então, assim, se eu presto e você acabou de responder que você também presta, então quer dizer que ninguém presta nesse mundo? Meu Deus, somos 8 bilhões de pessoas e ninguém presta nesse mundo para andar do seu lado, para estar do seu lado? Será que não existem pessoas boas? Sabe? E boas em qual sentido? Porque bondade para mim é uma coisa, bondade para você é outra coisa. Igual uma pessoa para mim que é altruísta, que confronta minhas ideias, que permite viver, eu gosto desse tipo de pessoas. Mas também gosto das centradas, das que são, que seguem um caminho só, também gosto delas, que eu também aprendo com elas. Então, assim, é muito relativo isso. Mas, assim, é impossível que em 8 bilhões de pessoas ninguém presta, sério. Será que ninguém da minha família gosta de mim? Será que ninguém da sua família gosta de você? E aí o problema é a sua família ou é você? Porque eu já tive que fazer esse questionamento. Será que o problema sou eu ou é os outros? Então, esse ato de se observar é muito importante. E aí você vai vivendo dentro da religiosidade, e aí você se sente abraçado, tudo aquilo que eu já falei, que eu não vou repetir. E aí você fica com medo de ser eu, porque e aí você começa a trazer também todos os julgamentos. Só que os julgamentos não começou só dentro da religião, começou na sua criação também, que é um início que eu quero contar, que é lá desde a história da minha avó, da minha mãe, até para mim chegar nas minhas crenças, nos meus conceitos, nas minhas emoções, no meu tratar, tanto mental, espiritual, de desenvolvimento, de poder construir uma pessoa que hoje tem uma felicidade nas suas escolhas, porque para mim felicidade é isso, é estar satisfeito, sabe, satisfeita com as minhas escolhas. Eu olho para minhas escolhas e penso assim: não há escolha melhor que eu podia ter feito. É muito gostoso, é muito gostoso, quando você tem essa satisfação, assim. E quando eu olho para uma escolha minha que já não faz mais sentido, que já não está me fazendo feliz, eh eh eu posso abrir mão dela e viver outras coisas, sabe. Eu não tô presa nessa escolha que eu fiz, eu posso viver outras coisas. Então, como que isso é libertador? E essa liberdade de pensamento e de transitar todas as coisas e as questões e a espiritualidade, a ciência, a filosofia, e como isso é grandioso pra gente. É maravilhoso. Gente, vai ficar um vídeo grande? É, porque é um diário. Então, essa vida, quando eu me questionei isso, o que é a vida? A vida é a existência. Tá, mas é a existência. Mas qual que é o sentido que eu vou dar para essa existência que eu tô tendo? Porque se essa existência tá me trazendo tanta dor e sofrimento,
é muito boa para o outro, é muito cômoda para o outro, de querer controlar, de querer fazer, de querer ser boazinha, fazer tudo pelo outro, mas eu estou doente. Eu deitava na minha cama, eu não tinha alegria. Não era nem felicidade, era alegria, sabe? Assim, de ter um sorriso realmente espontâneo e verdadeiro. Porque eu olhava para minha vida e falava assim: esse que é o sentido da vida, é trabalhar, pagar contas, ajudar, ser caridosa, ir na igreja, mas isso é tão cansativo, isso é tão, sem sentido, a vida é só isso. Eu esperei, eu já estava com meus 30 anos, eu esperei 30 anos para isso. E aí naquele momento eu falei assim: "Não, eu vou permitir viver do jeito que eu quero viver". Só que aí eu me esbarrei na religião, porque eu era presa na religião, porque eu tinha todo o meu contexto social baseado dentro da religião e dentro dos caracteres que o social colocou para mim. Então eu tinha um tanto de máscara social, a máscara da irmã religiosa, a máscara da profissional perfeita, a máscara da filha perfeita, a máscara da amiga perfeita, tudo era máscara. Porque quando era eu mesma, era horrível, todo mundo achava horrível. E aí tinha aquele olhar de decepção, tinha: "Você não vai fazer para mim? Como assim você está falando não para mim?". E aí, aprender a falar este não, eu tive que começar a falar este não para mim. Porque foi num prato de comida que eu observei o quão disponível e vulnerável eu era. Porque foi olhando aquele prato de comida, assim, e vendo que não tinha nada saudável ali, eu falei assim: "Nossa, eu não sou capaz de fazer boas escolhas para mim". E eu tô julgando o tempo todo e querendo fazer boas escolhas na vida do outro, porque eu queria o tempo todo falando assim: "Você tem que aceitar Jesus, sua vida só vai transformar se tiver Jesus, você só vai ir para frente se você tiver Jesus". E aí eu me considerava que Jesus estava tanto na minha vida, mas quando eu parei e observei a minha vida, eu falei assim: "Jesus não está na minha vida", com toda a sinceridade. Então, ter essa transparência de olhar para a sua vida e falar com toda a sinceridade para o seu coração assim: "Jesus não está na sua vida", é um dos maiores vazios que tem, porque você passou anos buscando, procurando, achando que estava, pregando, cantando, indo na igreja, dando dízimo, fazendo caridade, fazendo reuniões, convertendo, vidas e falando: "Eu ganhei tantas vidas para Jesus", sabe? Era nesse nível. E aí, de repente, você fala assim: "Mas e Jesus na minha vida?". Meus filhos tremiam de medo de mim. Eh Esse senso de julgar o tempo todo me fazia uma pessoa que tinha medo de falar, muitas vezes, porque assim, nossa, se eu dar uma deslizada aqui, sabe, pode ser que alguém vá ver e aí eu não vou ser tão espiritualizada quanto eles acham que eu sou. Então, assim, tinha medo de tudo, eu tinha medo de prosperar por causa dessa coisa assim: "Ai, eu vou ficar arrogante, eu vou ficar orgulhosa, porque o dinheiro revela a maldade que há no meu coração. Então, assim, dinheiro vai revelar o meu poder, e aí então eu vou ser essa pessoa arrogante e eu tenho que lutar contra essa arrogância e esse orgulho meu". E aí, de repente, veio assim: é, eu sou orgulhosa. É parte da minha essência ser orgulhosa. E o orgulho não é tão ruim assim, porque o orgulho faz eu tomar vergonha na cara a cada tapa que eu levo da vida. Então, ser orgulhosa me ajuda em alguns sentidos. Então, não tenho que apagar todo esse orgulho de mim, porque esse orgulho me ajudou a caminhar de cabeça erguida por meios aonde que eu ia baixar e enfiar o rabo entre as pernas e ia sair correndo. Então, esse orgulho não é de todo mal. Então, trazer luz nas suas sombras e decidir as sombras que vai ficar, as sombras que você vai conseguir melhorar um pouco, é maravilhoso. E isso que é o verdadeiro autoconhecimento para mim. É você trazer luz sobre as suas sombras e saber conviver com elas. Porque sombras você não apaga de você. Se você está achando que você vai falar assim: "Nossa, eu descobri hoje que eu sou orgulhosa". E foi muito triste quando eu descobri que eu era orgulhosa. Me doeu muito, me feriu muito. Mas mesmo assim eu não quis abrir mão dessa sombra. Eu falei: ela tá aqui". Eu a convidei, falei: "Senta aí e me fala os seus argumentos".
Mas essa sombra fez os meus filhos passarem necessidade, essa sombra do orgulho, porque eu era tão orgulhosa que quando eu separei, eu ainda não estava uma separação não você não acorda e fala assim, "Hoje eu vou me separar e aí eu vou me programar para separar", né. Lógico que tinha todo lá já um contexto que poderia acontecer, eh uma separação eu deveria ter me precavido, mas ninguém casa para separar, né, então ninguém se prepara para isso. E ainda mais, assim, no contexto de vida, nos conhecimentos que eu tinha, no meu entendimento, naquela época nem falava de finanças, assim, de preservar minhas finanças, porque pode ser que isso aconteça. Eh, então, aconteceu que de repente eu separei, a gente brigou, um dia separou, e aí eu me vi com 2 crianças sozinha, eh, e aí eu podia ter chegado no meu trabalho, que eram pessoas maravilhosas. O Carlito eu vou falar dele, gente, porque o Carlito ele vai estar muito ao longo dessas nossas histórias que a gente vai construir aqui. E aí, eu podia ter chegado para o Carlito e falado assim: "Carlito, não tem nada na minha casa, você pode me adiantar o dinheiro da diária que eu vou fazer para você?". Eu poderia ter ligado para qualquer amiga minha e falado com ela assim: "Passa o cartão para mim?". E alguma delas talvez falaria para mim assim: "Grazi, nem precisa me pagar". Porque a mesa eu tenho amizades que são assim. Eu poderia ter ligado se eu falasse com o meu pai, na hora, o meu pai apareceria lá e fazeria uma compra enorme para mim. Mas no meu orgulho, eu falei assim: "Não, eu vou passar por isso, eu vou levantar". E depois eu olho para trás e vejo assim: "Cara, eu deixei os meus filhos 4 dias comendo repolho e arroz". Porque eu não tive a humildade de pedir ajuda, porque eu não queria mostrar para o outro que eu tinha separado, que tinha acontecido uma circunstância na minha vida e que eu separei, que eu não tinha dinheiro, sabe. E por causa desse orgulho, hoje eu vejo, assim, que os meus filhos passaram essa dificuldade, por causa do orgulho mesmo, foi orgulho, não tem outra palavra. Foi essa coisa de bater no peito e falar assim: "Eu consigo". Eu sei que muitas coisas eu consigo, mas é muito mais fácil quando tem alguém do nosso lado. E muito mais gostoso quando tem pessoas do nosso lado. E eu sempre tive pessoas, assim como você tem. É só você olhar para o lado e ver. Então, e eu agarrei nesse arroz e repolho durante muito tempo como uma história de superação, de vitória, de poder, sabe? Que eu fiz, que eu aconteci, que eu peguei aquela situação e transformei numa situação de superação. Não, foi só orgulho besta e bobo mesmo. Foi! Eu não precisava ter passado 4 dias. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu tenho Deus na minha vida, né. Jesus para mim é uma consciência muito grande. E tenho esse Deus que depois lá na frente a gente vai destrinchar o que é ele. Mas eu tive essa experiência da multiplicação na minha casa e de viver isso, que multiplica-se, realmente o que você tem, que Jesus multiplicou 2 pães e um peixinho, ele multiplica aquilo que já existe em você. É isso que a sua consciência divina faz, ela multiplica aquilo que está já vivo em você, seja bom ou seja ruim, porque o universo é amoral. Ele não julga se é bom ou ruim, ele multiplica o que existe dentro de você. Isso é fato. Se você é negacionista, se você é pessimista, se você só fala palavras ruins, isso multiplica na sua vida. Isso é verdade comprovada, porque o seu cérebro é a única pessoa que acredita em tudo que você fala sem questionar, sem criticar e sem julgar. Ele acredita, ele bate o martelo. Se você falar assim, você é burro, ele vai trazer mais situações que vai provar que você é burro. Se você vira para você e fala assim, eu sou incompetente, ele vai trazer mais situações e aí você vai ser incompetente só para provar para você mesmo que você é incompetente. Então, a prova viva disso que multiplica-se, porque eu lembro que tinha, eu falei assim, nossa, só tem arroz e repolho e dá para um dia. Gente, foi 4 dias comendo arroz e repolho. E aí hoje, por mais já passei outras dificuldades na minha vida, mas com aquela vivência que eu tive que só multiplicou o arroz e o repolho, eu sempre aprendi a deixar 1 quilo de carne no congelador. Porque eu falei assim: "Se faltar, vai ter que multiplicar a carne". Arroz e repolho se faltar, vai ter que multiplicar a carne, porque Deus multiplica o que a gente tem. Então, o que vai ter então, assim, a geladeira pode estar vazia. Se eu abro o congelador e não tem carne, eu vou lá e compro pelo menos 1 quilo de carne e coloco lá, porque eu não sei os dias para frente o que vai acontecer. Mas se acontecer alguma coisa, vai ter que multiplicar a carne.
E assim também é na minha vida. Toda vez que eu faço essa observação em mim, eu sempre olho assim, quais pensamentos que tá o tempo todo. E nós que temos um pensamento acelerado, que tem essa coisa de estar sempre pensando, de estar sempre questionando, de estar sempre buscando novas ideias, de ser esse eterno insatisfeito, né? Que está sempre buscando coisas novas. Isso não é ruim, né? Não é uma insatisfação com a vida, é uma insatisfação de aí, sempre tem algo novo que eu posso aprender. Você também pode ser igual eu, que nunca conseguiu ficar 4 meses no mesmo emprego, na mesma empresa, sabe? Quando você aprende tudo, você faz as coisas acontecer, tem uma rotatividade na sua vida que você fala, nossa, não suporto. Gente, e toda pessoa que tem essa coisa, essa inquietude, ela tem uma dificuldade, de parar. Eu vejo muito isso nos grupos que eu vou passando, assim, dessas pessoas que têm essa coisa da filosofia, do espiritual, do universalismo, dessa inquietude constante, desse questionamento, assim, ela tem essa rotatividade de emprego, assim. Aí quando eu pego minha carteira, assim, já tive um tanto de passagem de empregos, né? Já tive várias profissões, cada profissão eu me afogava com todo o conhecimento, apaixonava e amava cada uma que eu passei. E eu amo o que eu estou hoje, né? E poder fazer isso, que eu também gosto, foi um plano meu, que eu falava assim, aí eu sou uma comunicadora, por mais que eu não tenha uma dialeta, um dialeto, né, maravilhoso, mas eu gosto de comunicar, assim como eu gosto muito de escutar. E eu falei: "Eu vou fazer vídeo de 1 hora, porque eu quero deixar vídeos de 1 hora, gravado, ou de 1 hora e meia, 2, 40, 20, o que vier no dia, né, porque nós somos livres para fazer o que nós quisermos dentro daquilo que você acha justo, correto, digno e certo para você". E e aí eu me perdendo nos meus pensamentos de novo. Então, toda essa questão, né, então cada religião eu vivi verdadeiros milagres, eu vi coisas realmente maravilhosas, que depois eu chegava a questionar, assim, quando eu ia para outros pensamentos, para outras vertentes, né, que eu falava assim: "Cara, mas foi muito real tudo que eu vivi". A gravidez dos meus filhos, a oração para ter cada um, foi muito vívido, foi uma experiência única. Cada milagre, cada coisa que eu passei, que eu vou chamar de milagre, eu vou dar o nome de milagre. Depois eu vejo, quando eu vejo pelo o ar mais científico, eu trago aquela coisa assim: "Não, é porque eu trouxe uma observância para cá, é porque eu parei, foquei e coloquei e gastei todas as minhas energias neste ponto. Então não tinha como não dar certo". E aí eu quero falar que é milagre. Então quando eu olho pelo âmbito da ciência, né, da psicologia, ou qualquer âmbito, assim, que me traga para dentro de fato da ciência, eu vou conseguir uma explicação científica para aquilo. E quando eu olho para o lado, espiritual, também acho uma explicação para aquele momento que eu vivi. E é sobre isso. Então, quando, para mim, na minha experiência, foi fundamental para mim poder ter hoje, chegar nesse estágio de vida onde que eu passei por uma depressão severa, passei por 106 quilos, muitas crises financeiras, muita dificuldade, e hoje está vivendo o sonho de morar onde eu moro, de ter a pessoa que eu gosto do meu lado, que foi um parceiro de vida que eu idealizei, que fizesse os meus mimos. Sim, é isso mesmo, eu gosto de ser mimada. E eu faço bicos e caras e bocas e o vida é o vida na minha vida. E aí, de ter um parceiro que eu sonhei, que eu idealizei, que eu idealizo, eu falo: "Olha, você é uma idealização minha, e na minha idealização você é assim". Aí às vezes ele quer fazer alguma coisa ao contrário, eu vou lá e manipulo. Sim, porque você lembra que eu te falei, que eu te contei, que na minha sombra eu vi que eu era má, manipuladora e mentirosa? É, exatamente, eu adoro. E aí eu uso isso com ele, e aí ontem eu contei pra ele assim, eu falei assim: "Eu falei pra você no primeiro encontro que eu era má, mentirosa e manipuladora?" Ele: "Não foi no primeiro encontro?" Eu falei assim: "Ah, foi no encontro e tal". Aí ele pegou e falou assim: "Ah, mas a gente já tinha 4 meses". Eu: "Ah, mas você podia ter saído se você quisesse, você ficou porque você quis. Aí agora você aguenta? E se não quiser aguentar, então pode ir, porque eu vou fazer o quê?".
Aí ele falou assim, mas você não é má, mentirosa, manipuladora? Aí eu falei assim, então tá bom, amor, não sou. Aí ele falou assim, depois ele, não, você é má, mentirosa, manipuladora, assim. E aí ele me pediu um exemplo, e aí eu dei o exemplo. Eu falei assim, amor, sou má porque eu deixo você falar e vou usar as coisas que você fala contra você. E isso eu faço já querendo, quando eu faço perguntas maldosas e capciosas para você, já pensando lá na frente como que eu vou usar isso contra você. É verdade, porque eu quero e busco os meus próprios interesses. Ah, e aí eu fui, aí dei o exemplo pra ele, falei assim: "Então, quando eu fui perguntando sobre a sua vida e você falou assim: "Eu sou do tipo de pessoa que não gosto de fazer nada sozinho". Você me deu uma arma muito poderosa, porque já que você falou que não gosta de fazer nada sozinho, então na hora eu já penso assim, por exemplo, aí eu dei o exemplo pra ele, assim, eu viro pra você vira pra mim e fala assim: "Eu quero comer hambúrguer". Eu viro pra você e falo assim: "Ah, mas eu quero comer sushi". Você já me deu uma arma que você falou que não gosta de fazer nada sozinho. Aí o que que eu falo? Eu viro pra você e falo assim: "Amor, então vai lá e come o seu, hambúrguer, que eu vou comer o meu sushi". Aí você vai lá para o seu pra aonde que é o a sua hamburgueria, come o seu hambúrguer sozinho, e eu vou comer o meu sushi sozinha, porque eu não ligo de ficar sozinha. E aí, ele já falou, então é um jeito de eu manipular ele, porque eu não quero ir para o sushi sozinha. Porque se eu quisesse ir para o sushi sozinha, igual quando eu quero fazer as minhas coisas sozinha, eu não falo pra ninguém, eu simplesmente pego minha bolsa e vou. Então, quando eu trago uma informação para o outro assim: "Vamos fazer isso", eu quero que ele vá comigo, porque se eu quisesse, eu faria sozinha. Então, quando eu falo assim, vamos, eu não quero ouvir o não do outro. Então, eu vou manipular o outro para que eu ouça o sim. Porque ninguém quer receber não. Por mais que eu vou ensinar você a dizer não. Mas eu não gosto de ouvir não. Mas o mais maravilhoso. Ah, peraí. Mas o mais maravilhoso é que nessa jornada de autoconhecimento, você aprende a dizer não e você aprende a ouvir não sem se ferir. Por mais que ele algum dia possa virar para mim e falar assim: "Não, eu não vou, vá comer o seu sushi sozinho, vá fazer o que você quiser sozinho", eu vou, porque eu gosto muito da minha presença, dos meus pensamentos intrusivos. Eu gosto também de estar comigo mesma. Então não me dói, porque aí eu olho assim e penso assim: eu tenho que respeitar o direito dele de ir e vir. E hoje ele não quer fazer isso. Igual, por exemplo, por muito tempo eu tentei manipular ele para assistir filme de terror e ele não assistia. E ele batia o pé e falava: "Eu não gosto de filme de terror", e dormia e não assistia. E aí eu ia contando histórias para ele. E hoje ele tá assistindo um tanto de podcast de coisa de terror e maratonou o Invocação do Mal. Eu vou o Vida vai ver, aí ele vai rir, vai falar assim: "Nossa, sacanagem, eu não acredito que essa mulher fez eu gostar de filme de terror", e agora ele super gosta dessas coisas, ele fala: "Desses seus paranauê aí". Então aqui também o âmbito é ensinar manipulação? Se for sua sombra, é. Desde que não fira a sua moral e sua ética que você criou pra você, tudo bem que você deita igual eu deito a minha cabeça no travesseiro em paz, sem sofrer, abraçando as minhas sombras. Tem sombras que eu olho pra elas e às vezes choro, porque eu quero muito tirá-las. Uma delas eu peguei esses dias, e aí depois eu trago pra vocês, que aí vai ser outra fofoca, amiga. Mas quando eu me peguei naquela sombra, assim, eu passei a noite chorando, porque eu falei assim: "Eu quero tirar essa sombra de dentro de mim". E ao mesmo tempo, enquanto eu fui fazendo a trilha, eu falei assim: "Mas não tem como tirar uma sombra. Se tem luz, se vai ter luz, vai ter sombra. Não tem jeito de ter. Só vai ter, se não tiver sombra, é porque não tem luz. Porque quando tá tudo apagado, tem alguma sombra? Se tem sombra, é porque tem luz". Então, eu peguei toda essa parte minha também que é virtuosa, que é linda, que é uma luz maravilhosa para iluminar. E as minhas sombras são as minhas sombras e eu vou abraçar. Abracei cada uma delas. Como diz a minha filha, qual persona sua está hoje aí? E a cada dia, às vezes, chega uma persona minha que eu convido, sabe? Igual essa do egoísmo, quando eu vi assim, nossa, que eu descobri que eu era egoísta. Eu falei, tudo bem, Graziele egoísta, senta-se e se apresente. E essa sombra, eu tenho uma cadeira marrom aqui no meu quarto, que ela é linda. Depois eu vou fazer um tour aqui. E tem a minha cadeira, que é do meu pensamento, da minha meditação, tem a cadeira que eu converso comigo mesma, que quando chega uma persona, igual chegou uma persona que se apresentou como o olhar de decepção. E eu falei assim:
Ok, olhar de decepção. Me fale mais sobre você, me fale mais sobre essa dor, né? Por que que um olhar de decepção me magoa tanto? E aí esse olhar de decepção me explicou. Então, assim, quando chegou a persona do egoísmo, quando chegou a persona, a sombra do que eu sou má, que eu sou manipuladora, que eu sou orgulhosa, cada uma delas que chegou, eu cheguei, elas chegaram, se apresentaram, sentaram e conversaram comigo. E eu pude entender cada uma delas. Cada uma das sombras. E aí, quando você conhece, né, você trouxe luz, trouxe conhecimento sobre aquilo, você consegue, dominar muitas das vezes, porque aí você sabe que é uma emoção, aquela emoção ela vai transbordar de tal forma, e aí você consegue controlar. E assim eu consigo controlar o meu peso, consigo controlar o meu trabalho, consigo controlar a minha mente. E aí para uma pessoa que já esteve afundada em um tanto de medicamento, em um tanto de terapias e perdidas em pensamentos, com a vontade de desviver, né, de ir para o outro plano o mais rápido possível, hoje tem uma alegria de vida enorme, assim, e uma satisfação. E pude compreender até esse exato momento, porque amanhã eu posso chegar aqui e apresentar uma coisa completamente diferente, sim, porque eu sou dessas. Eu não sou obrigada a ficar no mesmo pensamento para o resto da vida, porque cada vez que entra novos conhecimentos, novas coisas, eh eh, novas circunstâncias, novos aprendizados, eu me permito aprender, seja com a dor ou com a alegria. Eu paro, observo a situação e falo: "O que que essa situação quer me ensinar? O que eu tenho que aprender com essa situação?". Então, assim, cada uma das coisas que eu vou passando e vai mudando o meu pensamento. Eu não sou a mesma Graziele de 7 anos atrás, nem no cabelo, nem na pele, porque a cada 7 anos a gente muda quase que todo o nosso sistema, né? Nosso sistema não, todas as nossas células, que são mais de 1 trilhão de células aí que são renovadas no nosso corpo, a cada de 3 a 7 anos, né? Depende do estágio de vida que você vai estar, mas essas células são renovadas. Então, se nem minhas células são a mesma, você acha que os meus pensamentos, o que eu estou afirmando hoje vai ser? Lógico que não. Amanhã é outra Graziele, e graças a Deus. Que seja melhor ou pior, graças a Deus vai ser um novo na minha vida, e isso que é maravilhoso. E então vou fechar hoje. Então, julgamento e crítica, o poder de cada um na sua vida. Então, julgamento é você fechar e condenar uma situação, é fechar o seu cérebro a ponto de não entrar nada novo e nenhuma perspectiva ótica sobre o ponto de vista da pessoa, é fechar sua empatia realmente. Por isso que quando eu olho assim para trás e eu tô falando de mim, não tô falando do protestante, eu tô falando de mim, Graziele. Sempre no meu canal, quando eu estiver falando, gente, eu tô falando de mim. Eu vi que dentro da religião eu não era uma pessoa empata, porque eu julgava tanto que eu não tinha empatia pelo outro. Você está passando isso porque você não dá o dízimo. Você está passando isso porque você não está buscando a Deus. Você está passando isso porque você não está orando o suficiente. Você está passando isso porque você é um pecador. Você faz coisas, sabe? Então, eu ficava o tempo todo assim. E aí na minha vida as coisas também não aconteciam, porque eu tinha medo de fazer acontecer, porque eu julgava tanto, eu tinha medo de errar, então eu não fazia nada na minha vida. E aí, crítica é essa coisa de você pegar todos os lados, trazer para dentro de você e ligar o seu senso crítico e construir o seu pensamento crítico dentro de você. E aí, se vai caber ou não naquela circunstância falar para o outro ou não, é outra questão. Mas dentro de você, você ter os seus pensamentos críticos e não julgadores, né? De igual. Ah, eu vou trazer nomes, gente, porque tem pessoas que eu gosto muito de ouvir na internet. Eu gosto demais da Andressa Urach. É Urach? Urach que fala, Andressa. Eu gosto muito dela. Por mais que ela tenha transtornos de personalidade, que ela já falou que tem alguns transtornos lá, né? E que aí ela vai e se perde, quando ela tá nas crises dela, mas, quando ela tá vivendo cada experiência da vida dela, ela vive com toda intensidade. E ela não eh, ela não tem aquela questão, assim, de ficar com muito cuidado nas palavras para falar, né. Ela sai falando, fala, 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 depois se ela tiver que voltar atrás e pedir desculpa, ela volta, depois se não, ela não volta, mas ela tá vivendo e ela tá fazendo, e eu vejo que é uma mulher que tá tentando fazer o melhor para ela e para os filhos dela,
com a condição, com o conhecimento, com o jeito que ela sabe. E eu gosto muito dessa atitude dela de mulher, de ir lá e encarar a vida, e errar, e levantar, e fazer de novo, e ter que voltar atrás, e se tiver que fazer. Mas ela tá lutando, ela tá vivendo, ela tá tendo as experiências dela. Então, quando ela vai falar assim, sobre julgamento, tanto que machuca, o tanto que dói, o tanto que isso causa nas pessoas assim, eu vejo que ela fala com uma propriedade muito grande, porque ela passa tudo isso dentro da sociedade, sabe? E sofre com isso também. Então, gosto muito dela. Então, você liga o senso crítico assim, igual eu ligo o meu senso crítico. Ligo quando ela fala as coisas assim, mas não o lado de falar assim, mas tinha outros trabalhos que você podia fazer, não. Eu olho e falo assim, nas condições que ela tinha, com o conhecimento que ela tinha, na necessidade dela, aquele era na mente dela, para ela, na essência dela, de verdade era o melhor caminho. E ela fez aquilo que era o melhor para ela e para o filho dela. Então, aquilo faz sentido para ela, sabe? Ter uma justificativa plausível para ela. Não precisa ter para mim. Porque o sentido é dela, o sentir está nela. E para mim sentir o que ela sente, eu teria que estar no sistema nervoso central dela. E eu não estou. Eu estou no meu sistema nervoso central. Então a única coisa que eu posso fazer é compreender de uma forma superficial, porque eu nunca fui garota de programa. Ah, porque você nunca quis? Não, porque eu acho que toda mulher tem vocação para puta. Eu acho. Eu acho que o que falta na gente é a coragem, os medos que a mãe da gente colocou na gente, vergonha, a questão dos filhos. Igual, por exemplo, assim, meus filhos, a Giovana hoje mesmo contou o caso de um menino que dá o depoimento dele aí no Instagram, eu acho, na rede vizinha aí, que ele fala que ele sente muito orgulho da mãe dele, que entende que a mãe dele faz programa para poder trazer o sustento para casa, para a família, mas a escola é o pior lugar para ele, porque ele sofre muito julgamento lá dentro, vê muitas pessoas julgando a mãe dele de vários nomes, que ele sabe que na verdade a mãe dele não é. E aí as figurinhas da mãe dele nua, essas coisas assim. E aí machuca muito ele, essa questão de ficar rotulando e julgando a mãe dele, falando que a mãe dele é isso, é aquilo, é vagabunda, é puta. E ele fala, e eu achei até muito bonito, né, o que a Giovana fala: "Mãe, se tem uma coisa que a mãe dele não é vagabunda, porque, você ter que sair, levantar e trabalhar, nessa profissão, uma coisa que você não é vagabunda, você tem que ser uma mulher de muita coragem mesmo, pelos riscos que a gente sabe que corre, né, pela questão da saúde, pela saúde mental, pela a gente que é mulher sabe o que é fazer um sexo sem vontade, com o marido, a gente sabe o que é fazer um sexo sem vontade, imagina com um estranho, o quão terrível deve ser. Então, você tira isso, traz uma empatia, então eu tenho uma admiração e um amor, e falo assim: "Puta foda essas mulher, viu. Essas mulher é do caralho". Cara, porque assim, fazer dinheiro dessa forma tem que ser muito corajosa. Eh, Tem que ter uma capacidade de fazer acontecer muito grande. Então, é isso. Ai gente, tô doida pra gravar o outro vídeo. Vai ficar meio confuso? Vai, mas aí o outro vídeo chama início, tomara que vocês estejam aqui pra gente ouvir toda essa parte do início dessa trajetória. Mas aí vamos tirar o senso de julgar e colocar as coisas lá naquela caixinha e tá fechado e trancado, e a gente vai trazer para o pensamento crítico e trazer para esse canal o pensamento crítico construtivo, já que tem que ser bonito para a sociedade. Mas na verdade não existe não, viu? Pensamento construtivo, crítica construtiva não, é só crítica mesmo, sabe? Você tá criticando, você tá opinando, você tá avaliando, colocando o seu ponto de vista naquilo e dando sentido àquela ao que você recebeu ali, você está buscando um sentido, e aí você tem que criar a crítica para você criar um sentido sobre aquele ponto de vista que você recebeu. É meio confuso? É. Beijo, gente.